Muito bem, meninas. Então eu já fiz logo um lado aqui da divisão do decote para mostrar para vocês como vai ser, tá? Eu trabalhei aqui até a metade do trabalho. Eu dividi o trabalho aqui ao meio, tá? E aí eu encontrei esse daqui que ia ficar no meio, isolado, tá? Tem 9 motivos para um lado e 9 para o outro, tá? Então, eu contei 9. Esse aqui eu não vou trabalhar, esse do centro. Eu vou trabalhar até aqui, tá? Quando eu estiver voltando, da mesma forma que eu trabalhei aqui, ó. Trabalhei até a lateral dele. Da mesma forma será o outro lado. Esse aqui eu não vou trabalhar, que vai ser o decote da blusa, tá? Vocês vão contar no de vocês, porque se você fez em tamanho diferente, quantidade diferente, vai dar maior do que o meu ou menos que o meu, tá? Então, você vai contar para ver quanto vai dar. Porque o meu aqui, ele tinha 19 desses pontinhos aqui, tá? Então, dá 9 para um lado, 9 para o outro, sobra 1. Tá certo? Eu subi aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Lembrando que a partir da sexta, nós iniciamos as reduções de acordo com nós fizemos na outra manga, tá? Aí você vai começar a reduzir e vai vindo trabalhando até aqui. E vai voltando. E vai reduzindo, igual nós reduzimos para as mangas das costas. Sem nenhuma diferença. A diferença é que você vai trabalhar até o meio. Até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. A partir da 9ª carreira, aí você vai fazer essa entradinha aqui, tá? Que é o desenho da blusa, tá? Então, eu reduzi aqui 1, 2, 3. Deixa eu mostrar aqui melhor. Depois de 8 carreiras, eu tirei 1, 2, 3, eu não trabalhei 3. E continuei trabalhando, tá? Você tá vendo? Eu iniciei aqui, da lateral, até a redução, de acordo com as reduções da manga, tá? Eu fui acompanhando o que eu fiz na manga e fui reduzindo igual e seguindo aqui. Aí aqui eu sigo até o final. Ele vai terminar com 3 também, tá vendo? Igual eu terminei aqui, com 3. Eu preciso ter a mesma quantidade para eu poder costurar aqui, tá certo? Então, eu terminei com a mesma quantidade. Então, recapitulando. A partir do momento que você fizer as correntinhas da manga, você vai trabalhar até o meio, tá? Do nosso trabalho e voltar por 6 centímetros, que são 6 carreiras. A partir da 7ª carreira, você inicia as reduções de acordo com o que fizemos nas costas. Igualzinho. Com a diferença que você vai trabalhar só até aqui, não vai trabalhar direto, tá bom? Até completar 8 carreiras. Você vai fazendo a redução e vai vindo até completar 8 carreiras aqui. A partir da 9ª, aí você vai vir trabalhar pra cá. Você vai trabalhar menos 3. Você vai pular 3 e vai vir até aqui apenas, tá? Aí eu comecei pela redução cá do outro lado e vi até aqui. Daqui eu subi a carreira e segui direto até encerrar ela, onde eu fiz a nova redução e vim até aqui, subi carreira e fui até onde deveria ir a redução. E fui assim fazendo de mesma forma que eu fiz nas costas. Da mesma forma que você vai fazer nas costas, você vai fazer pra frente. O seu pode ficar maior ou menor a redução, de acordo com o que você estiver trabalhando em quantidade, tá? Então, você vai observar para você fazer direitinho, certo? Tem que dar no final a mesma quantidade para poder ser costurada frente e costas, tá? Não pode dar diferente. Eu não posso ficar com 4 motivos aqui, sendo que eu tenho 3K. Nem poderia ter, por exemplo, se eu tivesse 4 aqui, não poderia ter 3K, tá certo? Tem que ser exatamente as mesmas quantidades para costura. Então, agora, eu já tinha feito as correntinhas e vou reaproveitá-las, tá? Mas vocês podem começar a próxima correntinha só quando terminar aqui.
foi porque eu não pensei nisso antes. Então, eu vou começar o meu trabalho daqui. Vou só dar uma iniciada para vocês verem. Eu vou iniciar por aqui, porque eu fiz a correntinha e cortei antes de pensar nisso. Seria menos uma linha para fazer acabamento, mas enfim. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, dou uma laçada na agulha, desculpa, 5, e eu venho aqui e vou trabalhar. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, aqui eu tô começando o outro lado. Tá? Ele vai ficar aqui com essa abertura. Se o de vocês não derem certinho, por exemplo, o meio do trabalho ficar entre 2 pontos dessa forma, é melhor ainda, porque a abertura vai ficar menor, tá? Vai ficar mais sutil, vai ficar perfeito. No meu caso, ficou dessa forma, tá? Mas pode ser que o de vocês não fique dessa forma. O meio fique entre 2 pontos, então você vai ir e voltar, colocando o início e o final aqui, nesse mesmo espaço, tá? E vai trabalhar da mesma forma. Não é obrigatório ficar um de separação, como está o meu, tá? Foi por quantidade, para ficar no meio certinho, não ficar torto o meu trabalho. Ficou um sobrando. Mas, salvo engano, a do modelo, com a quantidade que tá lá, ele não vai ter a sobra de um no meio. Vai dar certinho, vai ficar entre 2 pontas, tá? Que você vai estar trabalhando início e final para cada lado. Então, eu vou fazer aqui, da mesma forma que eu trabalhei o outro lado, tá? Seguindo as costas. A diferença é que eu não sigo direto, eu só trabalho até aqui e volto. E depois eu diminuo 3 pontos daqui desse lado e continuo o resto igual, até terminar. Tudo igual às costas, tá bom? Eu vou voltar com vocês quando formos costurar, tá certo? E iniciar nossos acabamentos. Vamos lá? Muito bem, a blusa tá dessa forma no momento, né? Tá ganhando forma, tá ficando com cara de blusa. Agora eu preciso fazer acabamento nela toda, tá? Tá toda aberta. Tá vendo? Tudo aberto. Nós vamos fechar tudo agora, tá? Eu vou começar costurando aqui, tá bom? Na receita, manda começar pela manga e depois vir e por último fazer isso aqui, mas eu não vi sentido muito nisso não. A ordem aqui, como diz um amigo, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu acredito que a ordem da costura não vai alterar o resultado final. Então, eu vou começar logo costurando, fazendo a costura maior, tá? Que é a que pode dar mais preguiça. E quando eu tiver terminado toda essa costura das laterais, aí então eu costuro o ombro e começo todos os outros acabamentos que aí vem, né, pra fazer o zigue-zague na manga, fazer o acabamento aqui ao redor da gola, de todo o decote e quem desejar também da barra, tá certo? Então, vamos começar a costura. Eu vou iniciar a costura, eu vou estar usando uma agulha de costura, ela já tá assim tortinha porque é a que eu mais uso, tá vendo? Com um pouquinho de ferrugem. Eu gosto dela. Quando ela não tiver mais como usar mesmo, eu compro outra. Tô usando a própria linha Anne para fazer a costura. Você compra uma agulha de costura que tem uma cabeça que passe a linha Anne, tá? Porque tem algumas que o furinho atrás é muito pequititinho. Mas também não é uma agulha de tapeçaria, tá? É agulha mesmo, de ponta fina. Eu vou fazer um nozinho aqui inicial. E eu vou começar a costurar. Como trabalhamos frente e verso nessa peça, tanto faz qual vai ser a frente e qual vai ser as costas, tá? Não tem questão muito de escolha aqui não. Então, onde eu costurar, eu vou considerar as costas, ou o avesso, desculpa, tá? Onde eu costurar, eu vou considerar avesso. Então, eu vou costurar tudo, depois eu viro a blusa toda, tá? Então, eu vou aqui
iniciar pela pontinha. Eu tenho que contar 2 pontos e só no terceiro que eu vou começar a costura, tá? Porque vocês lembram que nós pulamos 2. 1, 2. Aqui no segundo, eu vou introduzir a minha agulha. No segundo do de cá. Para poder começar a costura. Vou deixar a linha assim. Eu vou aqui arrematando ela junto. Vou pegando um fio de um lado, um fio do outro. Tá? A costura vai ser bem simples. Um de um lado, outro do outro. Aqui. Minha linha inicial com nozinho. Quem quiser pegar os 2 lados, também pode, tá? Vamos fazer aqui alguns pontos e mostrar pra vocês o resultado como tá ficando. Se você não quiser fazer com agulha de costura, você pode usar a agulha de crochê mesmo, fazer no ponto baixíssimo, tá? Vamos ver como é que ficou a costura aqui desse pedaço inicial. Tá vendo? Fica bem fechadinho. Eu vou fazer dessa forma como eu estou fazendo, tá? Aqui, ó, toda a lateral, inclusive aqui embaixo do braço, tá? Seguindo até aqui a pontinha. Quando minha linha acabar, eu dou um nozinho, arremato e continuo novamente. Quando eu chegar aqui, aí eu vou parar, vou fazer o acabamento. E aí, vou começar tudo de novo do outro lado, tá? Unindo aqui as 2 pontas e iniciando o trabalho da costura. Até chegar novamente do outro lado. É um trabalho simples, extremamente repetitivo. Vocês viram que não tem nenhum segredo essa costura. É uma costura extremamente simples. Eu tô pegando um fio de um lado, outro fio do outro, para poder costurar. Se você tiver dificuldade, você pega aqui, ó, direto, vai dar também certo, tá? Vai ficar fechado o trabalho. Talvez fique um pouco com a borda um pouquinho mais grosseira, mas é costura lateral, aí ninguém vai nem notar, tá? Talvez quem esteja vestida, mas de fora eu creio que não dê pra notar muito não. Então, você vai fazer isso, tá certo? Eu vou fazer aqui o meu. E nós vamos nos encontrar quando essa costura estiver pronta, tá? Pra fazermos os acabamentos da manga, fazer aquele trabalho em zigue-zague. E depois o decote. Tá ok? Então, vamos trabalhar? Coloquei no manequim pra vocês verem. Como vocês veem, aqui a abertura ficou bem grande, porque ficou com um aqui no meio pra não ficar torto, né? Quem conseguiu fazer de forma que ele ficasse exatamente, né, dividido aqui, se ele não tivesse isso aqui, por exemplo, ficaria assim, tá? Mas aqui, eu sei o que eu vou fazer pra corrigir. Eu vou trabalhar com pontinhos baixos, tá? E aqui eu vou dar uma diminuída quando eu for fazer o acabamento aqui ao redor, tá? Que é pra dar uma fechadinha mais aqui, certo? E eu coloquei aqui apenas esses alfinetes na manga pra ver como é que ela vai ficar, tá? Se eu fecharia ela toda assim,
ou você deixaria uma parte aqui aberta. Eu acho que eu vou fechar dessa forma, tá? E então agora nós vamos fazer essa costura aqui juntas. O resto da costura ela tá toda feita, ainda tá pelo avesso, tá certo? Porque a costura aqui também tem que ser feita pelo avesso, tá? Pra depois virar o direito. Aqui, nossa costura. Aí depois eu vou virar a blusa toda pra terminar de fazer os acabamentos. Mas ainda estamos na costura, e na costura ainda vamos terminar dessa forma, tá? Segundo a receita, não trabalhamos pontinhos baixos em acabamento aqui. Se bem que eu acho que fica mais bonito quando se faz primeiro uma carreira de pontos baixos para poder corrigir alguma coisa, algum desnível e também para fazer o acabamento melhor dessas pontas de linha, né? Ela recomenda apenas que você trabalhe direto esse gráfico aqui, tá? Esses gráficos aqui, isso aqui são dos acabamentos. Direto na peça, tá? Então, fica aí, você decide se você primeiro faz uma carreirinha de ponto baixo ao redor de todo o trabalho para depois fazer esse acabamento aqui, ou se você faz direto. Fica a critério. Então, agora eu vou tirar ela daqui e nós vamos costurar as mangas. Vamos lá? Vamos agora fazer a costura. Eu tô aqui ajeitando ponto com ponto, tá? Para costurar aqui a nossa manga. Vou pegar aqui, eu venho aqui do primeiro. Aqui meu primeiro tá diferente, eu vou deixar dessa forma, tá? Pra lateral, eu vou trabalhar aqui na lateral dele. Tô com o meu nozinho aqui, ele vai ficar aqui no meio. Eu vou pegando aqui de um lado e do outro. E vou costurar o ombro. E quando eu terminar aqui a costura do ombro, vou fazer esses acabamentos dessas linhas aqui, dessa parte de cima, tá? De um lado, outro do outro. Estão vendo como é simples? Super simples, né? Aqui, se você quiser para ficar se sentir mais segura, de vez em quando você vai dando um nozinho, tá? Vou seguindo aqui. Estamos chegando ao final aqui desses pontos. Aqui nós vamos indo aqui para a parte de baixo. Deixa eu ver se eu peguei aqui certo. E agora eu vou descer aqui até aqui, tá? Aqui eu vou encerrar minha costura dessa parte. Tá ok? Eu vou fazer isso aqui e vou fazer do outro lado igual. Vou cortar a linha e fazer o acabamento da ponta. Aqui eu já vou seguindo, cobrindo com a linha, tá? Pra fazer acabamento. E eu corto o excesso. Mesma coisa aqui, que essas duas pontas, tá?
E depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e eu volto com vocês com os dois lados costurados. Gente, o que sobrou dos dois novelos foi só isso aqui, ó. Não vai dar pra fazer acabamento, tá? Então, eu comprei esses dois minis para não comprar um novelo inteiro, para poder fazer a parte dos acabamentos, tá ok? Talvez se eu fosse fazer só como eles recomendam ali, direto aquele bico, um só daria, mas eu quero cobrir com pontos baixos, que eu quero que fique mais bem acabado, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha linha. Vamos ver aqui onde está o início. E vou começar a fazer aqui os pontos baixos, aqui por uma das mangas. Eu vou fazer inclusive aqui, tá? Eu vou começar aqui porque eu faço a emenda aqui embaixo, nessa parte de baixo. Eu já tirei ela toda do avesso, tá? Aqui o avesso é da costura, aqui o direito, certo? Já tá todo virado o trabalho. Então, agora eu vou iniciar aqui. Vou prender aqui a minha linha. Opa. Quem quiser fazer o nozinho inicial pode, tá? Mais uma correntinha e ponto baixo. Deixa eu puxar aqui essa linha inicial para ficar bem apertadinho. Agora eu vou trabalhar aqui os pontinhos baixos e já vou cobrindo aqui essa linha inicial para fazer o acabamento dela, tá? Para não ficar ponta. As outras linhas que ficaram de início e final, nós também vamos estar cobrindo elas nos pontos baixos para fazer o acabamento dela, tá? É mais fácil do que você tentar esconder as pontas de linhas aqui. Vai ficar bem mais tranquilo. Então, eu vou fazendo dessa forma aqui, ó. Aqui no cantinho. Aqui nesse cantinho eu vou colocar mais 1 e 2 para vir fazer aqui a curva. E vou seguir aqui, cobrindo de pontos baixos, tá? Quem não quiser fazer isso aqui, não faz. Vai trabalhar aquele acabamento do bico que nós vamos fazer logo após aqui, direto. Certo? Isso é uma coisa minha, porque eu gosto que acabamento tenha carreirinha de pontos baixos para ajudar a fazer acabamento das linhas, tá? Eu acho que fica mais bonito. Mas não é obrigatório, é algo meu, tá bom? Então, eu vou agora terminar aqui. Vocês já viram, né? Vou cobrir aqui com pontinhos baixos. Vou dar a volta aqui até o outro lado e vou encerrar aqui. Vou dar a volta todinha e não vou cortar a linha porque eu vou fazer o bico. Vou fazer esse bico, tá? Depois nós vamos vir fazendo esse de cá formando um zigue-zague. É assim que especifica a receita, vocês vão ver como é que vai ser. Então, eu vou terminar de dar a volta em pontinhos baixos e eu volto com esse trabalho aqui. Vamos lá? Terminei de fazer a carreira de pontos baixos. Vejam só a diferença que já está. Tudo limpinho, bonitinho, tá vendo? Acabadinho, olha que coisinha fofa. Por isso que eu gosto do ponto baixo. Olha a diferença pro de cá. A bagunça de linha que ainda tá. Olha pra isso. Olha a situação. Que diferença pra trabalhar, tá vendo? Aqui não, ó.
Já estamos aqui com o trabalho mais limpo, né? Mais organizado. Agora nós vamos fazer o bico. Eu vou aqui fazer um ponto baixo. E a partir do ponto baixo eu faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. E vou fazer aqui 2 pontos. Aí eu vou aqui 1, 2, 3, no quarto eu faço um ponto baixo. É o famoso ponto tombadinho. 1, 2, 3. E aqui no pé do ponto baixo eu faço mais um. Opa. 2. 1, 2, 3. No quarto eu faço um ponto baixo. Esse aqui eu vou fazer antes, que ficou repuxado. Pronto. 1, 2, 3. E vamos fazer 1, 2, 1, 2, aqui no 3. 4 contando com o primeiro que nós iniciamos, tá? Então, vou aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Vou fazer esse aqui, esse da curva. 1, 2. Aí eu vou vir aqui, depois da curva, e faço o ponto baixo. Ele vai ficar aqui assim, tá vendo? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. No terceiro eu faço ponto baixo. Eu vou seguir dessa forma por toda a extensão da manga, tá? Até aqui em cima, fazendo a volta até o outro lado e encerrar aqui. Aí agora eu vou cortar minha linha e fazer o acabamento da ponta da linha já, tá bom? Porque aí depois nós vamos trabalhar só aqui, ó, nessa abertura. Não vamos trabalhar aqui. Já que eu tá terminando o trabalho aqui, aqui eu vou voltar, tá? Eu vou cortar e aí eu vou trabalhar de cá pra cá, de cá pra cá, fazendo o zigue-zague, tá? Então, eu vou aqui adiantar esse trabalho, porque o ponto tombadinho é extremamente simples, vocês vão conseguir fazer sozinhas, tá? Dando a volta aqui, a nossa manga toda, e eu já retorno com vocês. Vamos lá? Esse acabamento aqui já tá todo pronto, tá vendo? Agora nós vamos fazer o zigue-zague aqui, tá? Você escolher qualquer um dos lados para começar. Caso você tenha iniciado aqui da ponta, você nem precisa cortar a linha, né? Segue direto. Como eu comecei para fazer o acabamento aqui no meio, então eu precisei encerrar para começar de novo. Então, aqui eu vou introduzir a minha linha para dar início. Eu vou esconder essa linha aqui depois, tá? E vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, né? Junto com essa aqui, primeira 3. Eu dou uma laçada na agulha e faço mais 1. E 2 pontos no mesmo lugar. Aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E aqui no pé, ó, tá vendo? Eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou pegar minha linha que caiu. Mais 1, 2, 3. Laçada na agulha e ponto alto. 1, 2. Mais outro. 1, 2, 3. E vamos fazer mais 1. Esse é o tamanho recomendado na receita. Caso você tenha braço largo,
seja mais largo o seu braço, você vai trabalhar mais, tá? Então, eu venho aqui do outro lado e vou fazer um ponto baixo. Aí, daqui agora eu faço 1, 2, 3. Aqui no início, 2 pontos. 1, 2, 3. Mais 2 pontos. Nós fazemos isso 4 vezes. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Aqui o próximo. 1, 2, 3, 4. Completou 4. Agora eu venho aqui pro outro lado do início. Vou pular 1, 2. Aqui no terceiro ponto eu faço um ponto baixo. Tá? O primeiro vai ser direto, reto. O segundo vai ser assim, atravessado, tá vendo? Pula sempre 2. Aí eu viro pra cá e faço de novo. 1, 2, 3. Mais 2 pontos. 1, 2, 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos. O último. E mais 2 pontos. Eu venho agora para o lado de cá, tá? Pulo aqui, ó. Nós trabalhamos nesse, agora 1, 2, aqui. No terceiro, eu vou fazer o ponto baixo. Vamos ver como é que tá ficando. Tá vendo? Eu vou trabalhar dessa forma aqui, todo, tá? Se quando chegar aqui em cima, mesmo sendo um pouco mais largo que no início, você achar que tá ficando apertado, coloque mais 1, ou 2, ou 3, de acordo com a sua necessidade. Você pode ir moldando no seu braço, e aí você vai descobrir se tá bom, se tá apertado, se tá folgado, tá? E aí você regula, porque é esse o ponto, tá? E aí você vai colocar mais 2, ou vai fazer a quantidade certa, tá? De acordo com a sua escolha. Sempre pulando 2. Pula 2, a cada 2 você coloca um ponto baixo, tá? Sempre a cada 2, tá vendo? Tem 2 aqui, cá vai ter mais 2 de separação, e você vai trabalhando dessa forma, tá bom? É só isso, esse trançado aqui no ombro. E você faz até aqui em cima. Chegou aqui em cima, cortou a linha, fez acabamento, tá encerrado esse ombro. É só você repetir esse mesmo processo aqui para outra manga. Ponto baixo, ponto tombadinho e essa escaminha, tá bom? E aí, nós vamos trabalhar aqui o nosso decote. Eu vou terminar essa manga e eu venho direto pro decote para adiantar o meu trabalho, tá? Porque a outra manga é igual, então eu posso fazer em um outro horário que eu encontrar sobrando. Então eu vou dar preferência logo ao que eu tenho que gravar, que é o decote, tá? Eu vou terminar a manga e volto com vocês no decote. Vamos lá? A minha manga, ela tá pronta, certo? Aqui o zigue-zague. E ficou essa aberturinha aqui no final, tá? Tá vendo? Quase nada. Agora, eu vou trabalhar o decote. Você já pode fazer outra manga e depois voltar à aula para fazer o decote, tá? Só tô fazendo assim para adiantar a minha vida. E eu vou iniciar pelos pontos baixos, tá? Vou iniciar aqui, vou deixar o emenda no ombro, tá ok? Respeito de quantidade, gente, foi quase um novelo para fazer o acabamento da manga. Eu provavelmente vou precisar comprar mais um novelo, com certeza. Então, acho que poderia ter comprado um novelo grande mesmo.
tá? Porque cada novelo desse é R$3,40. Então, no final, 3 novelos vai ficar praticamente o mesmo valor da linha, tá? Se eu tivesse comprado ela inteira. Agora, eu vou iniciar aqui os meus pontinhos baixos. Porque vocês já sabem que eu sou dessas, né? Gosto de fazer meu acabamento dessa forma. Vocês não são obrigadas a trabalhar desse jeito, tá bom? Essa é uma opção minha. E eu vou voltar com vocês quando eu tiver aqui, tá? Nesse trabalho aqui do meio, aí eu vou voltar com vocês pra gente fazer essa partezinha aqui. Se bem que você já sabe, porque nós fizemos o contorno lá, né? Vai ser da mesma forma, tá? E pra eu unir, dar uma fechadinha mais aqui, tá? Então, eu vou voltar nessa parte com vocês. Vamos lá? Eu estou aqui, tá? Pro decote, como eu falei pra vocês. Já rodeei aqui esse lado, fazendo os acabamentos das linhas. Se você quiser fazer em meio ponto alto, fica a seu critério, tá? Se quiser que isso aqui fique mais largo. Agora, eu vou rodear aqui 2 pontos. E vou descer aqui mais 2. E vou descer aqui cobrindo essa linha, que foi a finalização aqui desse lado. Que nós vamos aqui para essa abertura, tá? Para o caso do seu ter ficado igual o meu. Se o de vocês deu certinho, como no da imagem, né, da peça original, ficou entre 2, vai estar perfeito, vocês não precisam alterar nada. É para quem, como eu, ficou com um espaço desse aqui, tá? Muito grande. Porque o ideal é que ele fique assim, para ele ficar uma aberturinha assim, ó, tá? Se o seu ficou com espaço de uma peça, de um motivo como o meu, aí você vai fazer dessa forma como eu vou fazer, tá? Mas se não, você vai seguir os seus pontinhos baixos fazendo contorno ao redor apenas, tá? Desse mesmo jeito. Aqui eu já cheguei, eu vou parar aqui nesse último. Deixa eu introduzir aqui. Aqui. Antes, tá vendo? A altura de um ponto alto. Eu parei. Eu não vou descer com o ponto baixo até lá embaixo, tá? Eu vou ter que fazer aqui depois esse acabamento com uma agulha. E aqui eu vou dar agora 2 laçadas na agulha e vou vir aqui pro meio do ponto. Deixa eu virar aqui de forma que fique melhor para vocês verem. Um momento. Tá? Agora, aqui nesse meio, vocês estão vendo? Aqui é a abertura. Eu parei aqui, nesse ponto. E aqui eu vou fazer 2 laçadas na agulha. E vou vir aqui no meio e vou fazer o ponto alto duplo. Tiro uma laçada, tiro 2. Dou 2 laçadas e vou fazer mais um ponto. Três pontos. E vamos ver se vai dar certo, né? Isso aqui foi a ideia que eu tive, mas eu não testei antes de vir pra vocês. Agora eu vou unir aqui do lado com o ponto baixíssimo. Ele vai ficar menor, tá? No caso, para juntar mais, vamos ver, diminuir 2, vai ficar apenas 2, tá? Agora eu venho aqui na lateral. Vamos ver se fica melhor.
Viu? Ele arredondou agora. Vai ficar assim, ó. Melhor, né? Um pouco menos aberto. Deixa eu botar essa linha pra cá. Um pouco menos aberto e vai ficar um pouco menos profundo, tá? Agora, eu vou seguir aqui com pontos baixos. Estão vendo? Eu sigo agora normalmente até chegar lá no ombro onde eu iniciei, certo? E quando chegar lá, nós vamos fazer o nosso bico final. Se você desejar fazer 2 carreiras em pontos baixos, tiver linha para isso, também pode, tá? Vai ficar mais robusto, vai ficar mais bonito. Também é uma possibilidade. Se você não quiser, vai seguir direto com o acabamento. Se você já ficou com a abertura no tamanho ideal, não deseja fazer pontos baixos ao redor do trabalho, quer fazer o acabamento apenas na agulha, pode também, tranquilamente, tá? Porque o ponto baixo nem é recomendado aqui no acabamento dessa receita da Círculo. Como eu disse a vocês, é uma coisa minha, eu gosto de fazer acabamento dessa forma, tá? Com pontinho baixo e depois vindo o bico. Então, aqui está, né, o decote da minha blusa, certo? Eu vou terminar de fazer aqui os pontos baixos e já voltamos. Vamos lá? Esse aqui é o nosso trabalho agora. Ele recomenda isso aqui também para o punho, só que eu já fiz o de cá, quando eu cobri tudo, então é o que vai ficar, tá? Eu achei que ficou legal do jeito que tá. E nós vamos fazer esse aqui agora pro decote, tá? 3 correntinhas, ponto picô, 3 pontos altos e ponto baixo. Então, sem cortar a sua linha, onde você está, você vai iniciar. A agulha. Aqui. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou segurar aqui na última, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Volto na primeira que eu fiz, das 3, introduzo minha agulha e puxo aqui para fazer o ponto picô. Vou puxar direto, tá? Vai ficar assim a bolinha. Agora, eu dou uma laçada na agulha e aqui no pé, onde nós fizemos os 3 pontos, as 3 correntinhas, eu vou fazer mais 1, 2 e 3. Aí, eu venho aqui e faço um ponto baixo. O tamanho do ponto, tá, gente? Aqui eu pulei 1, 2, 3 no quarto. A depender do tamanho do que o meu ponto ficar, vai ficar maior ou menor. Ele vai ficar desse jeito, ó, o nosso acabamento. Aqui eu já subo 3 e faço mais 3 pro picô, onde eu vou introduzir minha agulha aqui na primeira correntinha feita pro picô e vou puxar aqui direto, como se fosse um ponto mínimo, tá? O baixíssimo. Agora eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. E faço um ponto baixo. Bem simples, né? É só isso aqui, gente. Você vai repetir isso ao infinito, tá? Dando toda a volta aqui. Aqui pelo meio também, tá? E chegando do outro lado, você vai cortar a sua linha e fazer os acabamentos necessários, tá? É só isso agora. Você pode fazer sozinho, porque eu já ensinei como fazer isso aqui. Você só vai repetir isso aqui ao infinito e além, tá? De acordo com o seu desejo. Então, é isso que eu tinha para ensinar a vocês. E eu vou voltar depois só para mostrar o resultado, tá? E aí, pronto, tá acabado. Vamos lá?
esse foi o resultado. Aqui ele terminado, tá? Ficou aqui encontrando no meio, certo? Ele diminuiu, tá vendo como diminuiu aqui, que foi bom? Senão ia ficar muito embaixo, ia ficar aqui, ó. Ia ficar muito, né, profundo. Pra quem gosta, beleza. Agora, tá vendo aqui as mangas? Como nós usamos a agulha 1,75, as mangas ficaram longas, né? Porque no original a manga é 3/4, não é longa não, tá? Se você quiser menor, então vai ter que diminuir as mangas, né, para um próximo modelo. Mas eu achei que fica bem legal com manga longa, tá? Eu não mudaria nada. Então, essa era a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou estar ajudando vocês na medida do possível. Foi como eu consegui fazer essa peça. Vocês perceberam que não é uma peça muito fácil, apesar do ponto ser fácil, mas a execução dela não é muito simples e não está clara a receita. E então eu fiz o melhor que eu pude para ficar o mais próximo, o mais parecido possível com o que tá lá na receita. E eu gostei muito do resultado, tá? Espero que vocês também tenham gostado, que vocês façam e arrasem com essa blusa por aí. Até uma próxima aula. Tchau, tchau!